Boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump impõe tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros de exportação. Numa carta dirigida ao presidente do Brasil, ele ataca ações no STF sobre Jair Bolsonaro e as gigantes das redes sociais. Apesar do superávit americano, afirma que as relações comerciais entre os dois países são injustas para os Estados Unidos. E provoca espanto ao colocar em risco milhões de empregos no Brasil para defender aliados ideológicos. Numa rede social, o presidente Lula diz que haverá resposta com o uso da lei de reciprocidade econômica. O presidente americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. E por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. O deputado federal do PL, Eduardo Bolsonaro, está licenciado do mandato desde março e atualmente vive nos Estados Unidos. Ele mantém contato com parlamentares do Partido Republicano de Donald Trump. No fim de maio, Eduardo virou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal do Brasil pela suposta atuação dele nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. No pedido de abertura do inquérito, a Procuradoria-Geral da República declarou que Eduardo Bolsonaro afirmava que estava se dedicando a conseguir do governo americano a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da PGR e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a ele e ao... Agora, tudo começou a mudar depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, neste fim de semana, que criticou o aumento indiscriminado, unilateral de tarifas e defendeu também moedas locais em transações entre os integrantes do grupo. Trump, então, ameaçou tarifas aos países do bloco e a aliados. Lula respondeu e, horas depois, Trump passou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário do presidente brasileiro. Especialistas em relações internacionais classificaram a decisão do presidente Donald Trump como atípica e pouco usual no mundo diplomático. Segundo o doutor em Relações Internacionais Hussein Kalut, ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a decisão de Trump é uma interferência na soberania do país. A carta do presidente Trump é uma carta coercitiva, intimidatória e que foge totalmente ao padrão de como um presidente americano se comporta diante de um país como o Brasil, ou da importância do Brasil no contexto hemisférico. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar a Constituição brasileira. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar a democracia brasileira. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar o povo brasileiro. Então, eu creio que esse precedente é um precedente muito grave, porque é um ataque ao Estado brasileiro, à soberania brasileira. E isso é inadmissível. Agora há pouco, o presidente Lula publicou numa rede social que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Lula afirma ainda que, no contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. A nota prossegue afirmando que é falsa a informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Ao fim, Lula afirma que a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo.